Me chamo Eli Severiano, continuando aí a última unidade, na verdade, da disciplina de conceitos essenciais de roteamento e switching. Hoje a gente vai falar sobre tipos de roteamento. A gente já falou bastante, né, do funcionamento do switch, de como é que funcionam as VLANs, né, que estão associadas ao switch. E aí agora a gente vai falar um pouco mais do router, né? Apesar de na primeira aula a gente já ter visto um pouco da configuração básica aí do router e suas determinadas interfaces, a gente vai dar sequência aí para a gente poder entender aí como é que isso funciona. A gente vai começar falando do protocolo de roteamento dinâmico, né? É lógico que teve uma grande evolução, né, dos protocolos de roteamento. Antigamente você trabalhava só com IPv4, agora você já trabalha com IPv6. O IPv6 ele já trabalha numa estrutura de hexadecimal, né, diferente lá do IPv4, que era limitado, né? Além disso, outros protocolos, como o protocolo de distância de vetor, né, trabalhava com RIP-V2, agora a gente trabalha com RIP-NG. A questão do link, né, do status do link, a gente trabalhava com o ASPF V2, agora a gente já trabalha com V3. Em relação à infraestrutura de serviço, a gente também tem uma específica para IPv6, né? E em relação a vetor de distância, a gente também trabalha com BGP4, né? Trabalhava, e agora também trabalha com BGP-MP. E aí cada um dos seus protocolos eles são bem importantes ali para esse roteamento dinâmico acontecer de maneira correta, né? Qual é o objetivo do protocolo ali de roteamento dinâmico? Eles são utilizados basicamente para facilitar a troca de informação ali de roteamento entre, é claro, os roteadores. Sempre que você ouvir de roteamento, né, você já associa ali naturalmente aos roteadores. Os protocolos de roteamento dinâmico eles têm a seguinte finalidade: descoberta de rede remota, porque essa rede remota ela precisa ser configurada de maneira correta, precisa ter um protocolo lá de segurança, né, seja um SSH ou não. A manutenção de informações de roteamento atualizadas, a escolha do melhor caminho, né, então ele vai procurar ali a melhor rota, né, vai poder habilitar ali para poder ter uma rede muito mais fluida. A capacidade de encontrar o melhor caminho novo, se o caminho atual não estiver mais disponível. Então são mecanismos ali que eu posso utilizar para poder ampliar ali o meu roteamento, né? Os componentes ali do protocolo de roteamento. Aí você tem ali, ó, o EIGPR, RP, né, que ele cria e mantém a tabela de vizinhos e a tabela de topologia. Ó. Além disso, ele também cria e mantém, né, a tabela tanto de vizinhos quanto de topologia, ali tá vendo? Aqui eu tenho a figura, sempre no Packet Tracer, o roteador ele é apresentado dessa maneira aqui. Ó. Qualquer, geralmente, material da Cisco, né, que você tiver acesso, você for ver sobre o roteador, ele é sempre apresentado dessa forma aqui circular. Aí aqui, ó, as mensagens de troca ó, entre o roteamento ali, ele faz a saudação, né, a atualização, consulta, resposta, toda essa interação ali entre os roteadores, né, para poder melhorar, né, essa comunicação dessa rota, né, dessas redes que são diferentes. Os protocolos de roteamento usam algoritmos de roteamento para identificar as melhores rotas. Então é o que eu estou falando. Ele vai e procura, né? Aí ele checou lá que aquela rota está congestionada. Ele vai e muda a rota para poder alcançar fluidez nessa rede, né? O EIGPR, GRP. Além disso, é muito importante entender a função desses protocolos de roteamento dinâmico. Compartilhar automaticamente ali informações sobre rede remota, né?
determinar, às vezes você precisa fazer algum tunelamento, né, alguma coisa, e aí é importante você rotear da melhor maneira possível, né, para poder ter esse acesso mais rápido. Determina ali o melhor caminho de cada rede e também adiciona informações à tabela de roteamento. A gente vai ver mais para frente, né, que essa tabela de roteamento ela é muito importante. Em comparação com o roteamento estático, os protocolos de roteamento dinâmico existe menos sobrecarga administrativa, ou seja, acaba tornando o meu roteamento muito mais rápido, né? Por isso o nome roteamento dinâmico. Ele tentou uma rota, ele não conseguiu, ele vai procurar algum outro endereço, né? Ele vai basicamente trabalhar ali em busca de um novo endereço. Aí as desvantagens, né? Você tem que dedicar uma parte de recurso de roteador para a operação do protocolo, porque é lógico que como é um roteamento um pouco mais inteligente, né, ele vai gastar aí um pouco mais da sua CPU e também da largura de banda de rede, né? Então existem alguns momentos que o roteamento estático, né, é mais apropriado, principalmente se os equipamentos que você estiver ali eles não forem tão parrudos para poder suportar o roteamento dinâmico. Aí agora vamos falar um pouco do roteamento estático. As redes elas normalmente utilizam uma combinação entre o roteamento estático e o dinâmico. O estático tem vários usos principais, como por exemplo, fornecer facilidade de manutenção da tabela, né, de roteamento em redes menores, né, que aí a rede, por exemplo, uma rede de uma loja de cosméticos. Aí você tem que pensar, lógico que você vai utilizar ali o roteamento estático, né? Uma rede mais simples, né? Então, é uma rede sempre com apenas uma rota padrão ali de saída e nenhum conhecimento sobre rede remota. Trabalha ali de forma bem mais simples, né? Acessando apenas um único roteador, só o roteador que ele faz esse direcionamento, né? Usado ali para representar um caminho para qualquer rede que não tenha uma correspondência na tabela de roteamento. Aí aqui, ó, na ilustração, vocês conseguem ter um pouco de noção sobre como é que eu estou falando aqui, ó. Tá vendo? O R1, ó. O roteador 2 está conectado a outra rede de internet. Ele também é a minha única saída aqui. Eu uso apenas uma rota estática padrão para acessar qualquer rede desconhecida, tá vendo? Ele tem apenas uma rota para comunicar o roteador 1 do roteador 2. Ó. O roteador 1 tem apenas duas redes que preciso conhecer. Portanto, eu uso duas rotas estáticas, né, para acessar essas redes. Ó, tá vendo? Eu só tenho praticamente ali o caminho de uma rota para poder ter acesso. E é um acesso também mais simples, né? Aí, em relação ao roteamento estático, né, a gente tem o ScoreCard, falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens. A vantagem é que é fácil de me implementar aí numa rede pequena, né, uma rede simples, uma empresa aí talvez com poucos funcionários seja o mais bacana, né? A desvantagem aí é só adequada à topologia simples, né? Se você vai colocar uma topologia um pouco mais elaborada, fica um pouco complicado, né, para você poder, enfim, ter essa rede de forma fluida. A vantagem é que é muito seguro, porque você só tem um caminho, né, você só tem uma rota, então fica muito mais fácil na hora de você verificar, né? Então ele não faz nenhuma chamada de nenhum protocolo, né, de roteamento dinâmico. A complexidade, aí a desvantagem, a complexidade da configuração aumenta muito conforme a rede se expande, né? Porque é uma rede estática, né? A vantagem, a rota de destino é sempre a mesma. Então, ela vai seguindo sempre pelo mesmo caminho. E aí a desvantagem que requer a intervenção manual para redistribuir o tráfego, porque digamos que a minha rede ali já não esteja funcionando de forma adequada, então eu vou ter que fazer uma intervenção manual. Vou ter que acessar lá através do console lá do terminal aquele roteador para poder fazer a redistribuição daquele tráfego daquela rede. A vantagem é que não existe um algoritmo de roteamento, então eu trabalho de forma bem mais simples. Já o dinâmico,
A vantagem é apropriada para qualquer topologia, né? Até as mais robustas. A desvantagem pode ser mais complexa de implantar, né? Porque você vai ter que ir criando cada um desses caminhos, né? Vai ter que ter isso programado, né? Geralmente não depende do tamanho da rede, mas também é menos seguro, né? Porque ele vai procurando, né? Através dos seus protocolos de roteamento, outros caminhos. Adapta automaticamente a topologia para redistribuir o tráfego, se possível. A desvantagem é que a rota depende da topologia. E aí, é claro, vai exigir muito da CPU, da RAM e da largura de banda também adicional ali daquele determinado link. Aí os protocolos de roteamento, né? Tem os protocolos internos de gateway e os protocolos externos. Aí do interno, você tem aí o protocolo de roteamento de vetor de distância, né, que tem aí o RIP V1 e V2, o IGRP, o EIGRP. Aí no protocolo de roteamento Like State, você tem o OSPF, né, e você tem o IS e IS. Aí em relação a distanciamento de vetor, você tem o BGP. Então é importante que você saiba trabalhar no roteamento dinâmico cada um desses protocolos, né? Tanto os protocolos internos de gateway, né? Seja o RIP V1, V2, o IGPR, o GRP, o EIGRP, o OSPF, o ISS, você saiba trabalhar cada um deles. Aí, classificando aí os protocolos de roteamento em relação à IGP. Aí aqui, ó, você está vendo a estrutura, ó, dos protocolos. Aqui você tem o router, né? Aí você tem a rota, por exemplo, a rota estática, ó, ela vai seguindo um caminho. Ó. Você só tem uma entrada e uma saída, né? Deixa eu voltar aqui. Você só tem uma entrada e uma saída. Agora já na dinâmica não, ó, você está vendo? No interno, o que eu tenho? Aí tá vendo? O EIGRP, eu tenho ele aqui, ó, dentro desse roteamento interno. Aí aqui de status de link eu tenho o OSPF e tenho o ISS, ó, tá vendo? E ele é transmitido sempre via BGP. Tá vendo a transmissão aqui, ó? Então, cada um desses protocolos, eles vão adotar ali um papel específico. Por exemplo, o IGP. Eu vou sempre pensar nele, né? De forma a atender o meu objetivo aí nesse caso. Aí, tipo de protocolo aí de roteamento de vetor de distância, né? Você tem o RIP V1, né, que é o protocolo legado de primeira geração, o V2, que é o protocolo de roteamento ali de distância simples, você tem o IGRP, que é o protocolo proprietário da Cisco, né, da primeira geração, já é bem antigo, e você tem o EIGRP, que é a versão avançada ali de roteamento, tá vendo? Aqui eu tenho R1 e R2, a distância entre eles, né? E aí o vetor é sempre um caminho, sempre uma direção, né? Aí ele pode ser bidirecional ou não. Aí o que acontece? Para R1 eu tenho um endereço, esse endereço ele está a um salto de distância e pode ser acessado ali através do R2. Ó, tá vendo esse endereço? Ele vai seguindo um vetor, ele vai seguindo ali um determinado caminho. Por isso que o nome é vetor de distância, porque ele vai seguindo um caminho. O caminho de quê, professor? Do R1 para o R2 nesse caso. Aí, além disso, é importante entender que a gente também tem um roteamento entre as VLANs, né? Que a gente já viu lá na estrutura de switch como é que funciona a configuração, mas é importante entender que eu também preciso fazer o roteamento ali das minhas VLANs. As VLANs elas são usadas ali para segmentar a rede de camada 2, né, comutada. Independente do motivo, os hosts em uma VLAN não pode se comunicar com os hosts de outra VLAN.
a menos que seja um roteador ou um switch de camada 3. Se for de camada 2, não tem jeito. O roteamento de VLANs é o processo de encaminhamento do tráfego de uma rede de uma VLAN para uma outra VLAN. Existem 3 opções de roteamento. O roteamento inter-VLAN herdado, é uma solução legada, né? Não costuma aí escalar bem. Eu tenho o Router on Stick, que é a solução aceitável, né, para rede pequena e médio porte. E aí eu posso ter um switch de camada 3 usando interfaces virtuais comutadas, né, através da SVI. É a solução ali mais utilizada ali e mais escalável para organizações de médio e grande porte. Então eu preciso pensar num switch de camada 3 para poder fazer o roteamento adequado entre essas VLANs. Se eu estiver trabalhando com um switch só de camada 2, aí já fica mais um pouco complicado. Aí vamos falar um pouco sobre DHCP4, né? O DHCP é o protocolo responsável por atribuir endereços ao IP, né? Aí no caso desse DHCP4, ele atribui endereço IPv4. E é uma ferramenta extremamente útil ali para poupar tempo de administrador de rede. Por quê? Porque ele vai destinando o endereçamento automaticamente, né? Ele vai de forma dinâmica, né? Eu não preciso ficar ali pensando como vai se dar o endereço, né? De montar o endereço de cada componente ali. Então, um servidor dedicado ali de DHCP é escalável e relativamente fácil, né, de gerenciar, só que geralmente é utilizado para escritórios domésticos, né, pequeno, que não precisa ali de um servidor dedicado. É importante ressaltar aí que o Cisco IOS oferece também suporte ali a um servidor DHCP. Então ele vai alocar dinamicamente os endereços, né? Então ele vai, a cada novo cliente que entra na rede, ele atribui um endereço IP automaticamente. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um servidor DHCP, aí, ó, primeiro passo, eu poderia ali querer um endereço. Aí ele pediu, né? O cliente pediu ao servidor. Aí o servidor, ele fala o seguinte, ó, eu sou ali um DHCP4 servidor, aqui está a sua oferta de endereço, então ele atribui um endereço. Aí o terceiro passo, aí o cliente aceitou, ó, eu aceito a oferta de endereço. E aí o pacote de DHCP fala, sua reserva ali foi concluída. É um processo, né, que acontece ali do DHCP. O DHCP é muito simples de entender. A cada solicitação ali do cliente de endereço, né, mesmo que seja broadcast ou unicast, ele responde atribuindo ali um endereço àquele determinado cliente, né? Cliente, nesse caso, é o dispositivo que estará conectado àquela rede, né? Se estiver com DHCP ativo, ele vai atribuir um endereço automaticamente, né? Geralmente seguindo aquele padrão, né? 192.168.0.1 e assim sucessivamente. Aí a determinação de um caminho, 2 funções ali de um roteador. Quando o roteador recebe um pacote IP e uma interface, ele determina qual interface utilizar, o pacote de destino. Isso é conhecido como roteamento. A interface que o roteador usa para encaminhar o pacote pode ser o destino final ou não para uma rede, né? As principais funções do roteador são determinar o melhor caminho, né, para encaminhar o seu pacote. É importante entender que o roteador é como se ele fosse um traçador de rota, né? Eu tenho uma rede, aí eu preciso me comunicar com outra rede. Aí como eu vou fazer isso? Então eu utilizo o roteador para poder fazer, traçar essa rota, né? O roteador ele usa uma tabela de roteamento IP, né, para determinar qual caminho vai utilizar, né? Tá vendo aqui o exemplo? Aqui está até DHCP, né, o endereço, né? Aí ele
foi lá, aí ele quer se comunicar com a outra, e aí eu vou utilizar um roteador para poder me comunicar com uma outra rede, né? Diferente do switch, que aí o switch ele já estaria depois do roteador, porque eu já tenho uma rede, né? E aí eu preciso distribuir essa rede, beleza? Aqui o switch ele já entra aqui, ó. Aqui eu já tenho a rede e aqui eu preciso estar dentro dessa rede. Então o roteador ele é importante nesse sentido, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui está mostrando, né, aqueles protocolos dinâmicos, né, o EIGRP, o OSPF, o ISS, todos esses protocolos que são geralmente aí utilizados ali para o roteamento dinâmico, né, que a gente já viu aí durante essa aula. Aí o caminho de roteamento ali vai depender muito, né, da rota, do endereço, do destino. Isso é muito importante. Aqui um exemplo, né, de correspondência mais longa de determinação do caminho. Aqui você tem o endereço de uma rota, né, e aí com determinado comprimento. Aqui eu tenho um endereço em binário, ó, se você for calcular, vai dar ali o endereço aqui dessa forma, né, e aí eu consigo entender como vai funcionar cada rota aí do meu computador. Do meu computador não, desculpa, da minha rede. Muito obrigado aí por assistir essa aula. Até a próxima.